Você já parou para pensar por que alguns jardineiros colhem alhos do tamanho de uma maçã, enquanto outros, que plantaram aparentemente da mesma forma, mal conseguem um bulbo maior que um grão de feijão? O segredo não está na magia, mas sim na técnica. E a parte principal dessa técnica é o plantio correto para a hibernação, ou o que chamamos de plantio de outono, inverno. Muitos acham que basta simplesmente espetar os dentes na terra no outono e pronto. Mas é exatamente essa atitude que leva à frustração. Hoje, vou revelar todos os detalhes desse processo, desde a escolha do dia certo até a proteção final do canteiro para o frio. Eu garanto, depois deste vídeo, você vai enxergar o plantio de alho com outros olhos, e no próximo ano sua colheita será a inveja de todos. Está pronto para descobrir os erros que a maioria comete e como evitá-los? Então, vamos começar. Para começar, vamos entender por que, afinal, plantar alho no outono para passar o inverno? Por que não esperar a primavera? Tudo se resume à biologia da planta. O alho de inverno, diferente do seu parente plantado na primavera, precisa de um período de repouso frio, que chamamos de estratificação. Simplificando, ele precisa passar por um bom congelamento. É exatamente essa hibernação no solo que inicia, nos dentes, o programa para formar aquele bulbo grande, robusto e com muitos dentes. O plantio na primavera simplesmente não consegue esse mesmo efeito. O alho plantado no outono acorda com os primeiros raios de sol da primavera, já possuindo um sistema radicular bem estabelecido. Ele aproveita toda a umidade da estação, cresce vigorosamente e antes que o calor intenso do verão chegue, já está formando aquela cabeça gigante que tanto sonhamos. Portanto, plantar no outono não é apenas um capricho, é um método cientificamente comprovado para garantir uma colheita abundante. Então, o primeiro e talvez o mais crucial segredo é escolher o momento certo para o plantio. É aqui que 90% dos jardineiros iniciantes falham. Ou se apressam demais, ou pelo contrário, adiam até a chegada das primeiras geadas. Lembrem-se da regra de ouro. O alho deve ser plantado cerca de 3 a 4 semanas antes das geadas persistentes se instalarem. Por que exatamente este prazo? É muito simples. Neste período, os dentes precisam de tempo para criar raízes, ou seja, para formar uma boa barba de raízes, mas em hipótese alguma, devem brotar e soltar as folhas verdes à superfície. Se plantar demasiado cedo, quando o clima ainda está quente, ele vai começar a crescer, e as primeiras geadas fortes vão matar a folhagem jovem e delicada, enfraquecendo a planta. Se por outro lado se atrasar, o dente não terá tempo de criar raízes e pode simplesmente congelar ou apodrecer na terra fria. Por isso, esqueça as datas fixas no calendário e comece a acompanhar a previsão meteorológica de longo prazo, já a partir do final de setembro. Vamos acabar com aquele mito popular sobre o plantio no dia 14 de outubro, a data da festa do Pokrov. Muita gente ainda leva essa data a ferro e fogo, mas o clima está em constante mudança, e o que funcionava para as nossas avós hoje pode ser receita para o fracasso. O Pokrov, na região de Moscou, e o Pokrov, no sul da Rússia, representam realidades climáticas completamente diferentes. O único guia confiável, na verdade, é a temperatura do solo e do ar. O momento perfeito chega quando a média diária da temperatura do ar está estável, por volta dos 5 a 7 graus Celsius, e a temperatura do solo, na profundidade onde você vai plantar, já baixou para 10 graus. Para entender isso, você não precisa andar com um termômetro na mão. Basta observar a natureza e acompanhar a previsão do tempo. Assim que as temperaturas noturnas começarem a cair regularmente perto de zero, ou até um pouco abaixo de zero, e durante o dia não passarem dos 10 ou 12 graus, o seu momento chegou. Esse é o sinal claro de que você ainda tem, exatamente, aquelas 3 ou 4 semanas restantes antes que as geadas mais fortes cheguem. Agora, vamos focar no que plantar. Nem todo alho é adequado para o plantio de outono. Inverno. Existem variedades de inverno e de primavera, e são, fundamentalmente,
Plantas diferentes. O alho de primavera é plantado nessa estação, não resiste a geadas e forma cabeças menores, com muitos dentes miúdos, mas o que precisamos é, de fato, o alho de inverno. Como diferenciá-lo? É muito simples. Observe a cabeça. No centro do alho de inverno, você sempre encontrará uma haste central dura, o remanescente da haste floral. Os dentes são grandes e dispostos em uma única camada ao redor desse eixo central. Já o alho de primavera é macio no centro, com dentes menores e dispostos de forma caótica em várias camadas. Entre as variedades de inverno, existem verdadeiros líderes. Por exemplo, a liubachá ou a dobrinha são famosas por suas cabeças gigantes e excelente capacidade de conservação. A variedade podmoskovny é ideal para as zonas temperadas, sendo extremamente resistente ao frio. Escolha variedades regionalizadas, ou seja, aquelas que se adaptam bem e prosperam especificamente no seu clima. Não corra atrás de variedades exóticas. Confie nos clássicos que já foram testados e aprovados. Uma vez escolhida a variedade certa, passamos para a próxima fase: a preparação do alho semente. Nunca utilize para plantar o alho que você comprou no supermercado. Muito provavelmente, ele foi tratado com substâncias que impedem a brotação, e você simplesmente não verá nada nascer. Use o alho da sua própria colheita, ou compre de produtores de confiança. Agora, a parte mais crucial: a seleção. Para plantar, devemos usar apenas as cabeças mais graúdas, mais sadias e mais bonitas. Esqueça a economia. O princípio de o que é pior, eu planto, o que é melhor, eu como, não funciona neste caso. Pelo contrário, apenas um dente grande e robusto pode gerar uma cabeça de alho igualmente grande. Separe as cabeças em dentes individuais pouco antes de plantar. Não faça isso com antecedência para que não ressequem. Inspecione cada dente com muita atenção. Ele deve estar firme, sem manchas, amassados ou qualquer vestígio de apodrecimento. A placa basal, de onde saem as raízes, precisa estar intacta e saudável. Qualquer dente danificado ou muito pequeno deve ser descartado sem hesitação. Depois de selecionar os dentes de alho perfeitos, precisamos protegê-los. Pense bem, eles passarão meses em um solo frio e úmido, cheio de fungos e bactérias. Nossa missão é fazer um tratamento sanitário eficaz. É como dar uma imunização antes do longo inverno. Existem algumas formas testadas e aprovadas para fazer isso. O método mais simples e popular é deixá-los de molho por 20 a 30 minutos em uma solução rosa de permanganato de potássio. Outra excelente alternativa é a solução salina. Use uma colher de sopa de sal de cozinha para cada litro de água e mantenha os dentes de alho nesse banho por algumas horas. O sal não apenas desinfeta, mas também aumenta a resistência da planta ao frio. Se você prefere uma abordagem mais profissional, utilize biopreparados específicos, como o Fitosporin M. Dilua o produto conforme as instruções do fabricante e deixe seu material de plantio de molho. Depois de qualquer um desses tratamentos, os dentes precisam ser levemente secos. Espalhe-os em uma única camada, à sombra. Lembre-se, não os plante molhados, para evitar que apodreçam e causem problemas. Onde vamos plantar o nosso futuro alho gigante? A escolha do local para o plantio é, sem dúvida, um pilar fundamental para o sucesso. O alho é uma planta que adora sol. Ele precisa do ponto mais ensolarado do seu terreno, aquele que não receba sombra da casa, do muro ou das árvores durante o dia inteiro. Na sombra, você jamais vai colher uma cabeça grande. O resultado será apenas uma folhagem modesta. O segundo ponto crucial é a topografia do terreno. O canteiro jamais deve ficar em uma área baixa ou depressão, onde a água possa se acumular e empoçar, seja na primavera ou após chuvas fortes. O alho não tolera, de forma alguma, o encharcamento. Se a água ficar parada nas raízes, elas começarão a apodrecer e a planta acabará morrendo. O local ideal é uma área plana e bem iluminada,
ou uma pequena elevação. Se a sua horta estiver localizada em um ponto baixo, é essencial que você construa um canteiro elevado para o alho, com pelo menos 20 centímetros de altura. Isso irá protegê-lo das cheias da primavera e garantir uma excelente aeração para as raízes. Jardineiros e agricultores experientes sabem que a rotação de culturas não é apenas um termo técnico, mas sim uma regra de ouro fundamental. Não se deve plantar a mesma cultura no mesmo local por vários anos seguidos. Além disso, é crucial saber o que estava plantado naquele canteiro antes do alho. O alho tem seus amigos e inimigos na horta. Os melhores antecessores para o alho são as cucurbitáceas, como abobrinhas, pepinos, abóboras e patiçons. Ele também se desenvolve muito bem após leguminosas, como ervilha e feijão, ou depois de repolho precoce e vegetais de folha. Essas culturas não compartilham pragas e doenças com o alho, e além disso, ajudam a arejar e enriquecer o solo. Por outro lado, os piores antecessores são a cebola e o próprio alho. Quando plantamos nesses locais, acumulam-se no solo agentes patogênicos que causam doenças específicas, como a fusariose ou a podridão branca. Nesses casos, o alho só deve ser replantado ali após um período de 3 a 4 anos. Também é melhor evitar plantá-lo após batatas e tomates, pois estas culturas esgotam muito o solo, retirando principalmente o potássio, um nutriente vital para que o alho forme bulbos grandes e saudáveis. Já escolhemos o local e definimos os antecessores ideais. Agora vamos preparar o solo em si. É o nosso alicerce para a próxima colheita. O alho adora terra solta, fértil, bem arejada e com acidez neutra. Se o seu terreno tem solo pesado e argiloso, é fundamental melhorá-lo. Adicione areia, turfa ou serragem bem curtida para garantir a leveza e a aeração. Se, por outro lado, o solo for muito arenoso e pobre, incorpore composto orgânico ou estrume bem curtido para torná-lo mais nutritivo e capaz de reter umidade. O preparo do canteiro deve ser feito com antecedência, pelo menos 2 ou 3 semanas antes do plantio, para dar tempo de a terra assentar. Cave a área na profundidade total de uma pá, cerca de 30 centímetros, removendo cuidadosamente todas as ervas daninhas e suas raízes. Quebre todos os torrões. O ideal é que a terra fique fofa, parecendo pluma. Isso permitirá que o sistema radicular do alho se desenvolva livremente e respire, o que impactará diretamente o tamanho das futuras cabeças. Não poupe esforços nesta etapa, pois você estará definindo a base para toda a próxima safra. A preparação do solo não se resume apenas a cavar. Na verdade, precisamos nutri-lo corretamente. A adubação feita no outono é o segredo para garantir um arranque potente na primavera. Mas existe um detalhe importantíssimo, um erro crucial que muitos jardineiros cometem. No outono, o alho está terminantemente proibido de receber nitrogênio. Fertilizantes nitrogenados, como ureia, nitrato de amônio ou esterco fresco, estimulam o crescimento da massa verde, ou seja, da folhagem. Se aplicados nesta época, o alho pode brotar antes da hora e acabar morrendo congelado. Grave isso. O nitrogênio só entra na primavera. No outono, o que a nossa planta precisa é de fósforo e potássio. O fósforo é responsável por desenvolver um sistema radicular robusto, e o potássio aumenta a resistência ao frio e a imunidade contra doenças. O coquetel de outono ideal para o canteiro de alho é o seguinte: um balde de composto bem curtido, ou humus, um copo de cinza de madeira e uma colher de sopa de superfosfato por metro quadrado. Espalhe tudo isso de maneira uniforme pela superfície do solo, logo antes de cavar. E só para reforçar, nada de esterco fresco. Depois que a terra estiver bem revolvida e adubada, podemos começar a preparar o canteiro. Não se deve plantar o alho em uma superfície plana. O ideal é deixar o canteiro ligeiramente elevado, mesmo que você não esteja em uma área baixa. Isso melhora o aquecimento do solo na primavera. A largura ideal do canteiro é de cerca de 1 metro. Assim,
Será fácil cuidar dele sem precisar pisar na terra. Depois que o canteiro estiver pronto, sua superfície precisa ser nivelada cuidadosamente com um rastelo. Agora, vamos fazer os sulcos para o plantio. Eles podem ser feitos facilmente com o cabo da pá ou com uma tábua. Os sulcos devem estar retos e ter a profundidade correta. Mas falaremos sobre a profundidade separadamente, pois esse é um grande segredo. Após a abertura dos sulcos, podemos desinfetar o solo. Regue-os com uma solução de sulfato de cobre, usando uma colher de sopa para 10 litros de água, ou com o conhecido fitosporina. Isso criará uma barreira de proteção extra contra patógenos. Depois disso, deixe o canteiro descansar por 1 ou 2 dias, para que ele esteja pronto para receber nossos futuros gigantes. O próximo passo é definir o espaçamento correto para o plantio. E olha, a ganância vai ser sua maior inimiga neste momento. Tentar colocar o máximo de dentes de alho possível no canteiro aumenta o risco de ter uma colheita de alhos muito pequenos. As plantas precisam de espaço para se desenvolver e buscar nutrientes. Um plantio adensado, ou seja, muito apertado, gera uma competição intensa por luz, água e nutrientes. O resultado é que todas as plantas acabam enfraquecidas. Grave bem as distâncias ideais. Entre os dentes individuais, na mesma linha, você deve deixar no mínimo 10 a 15 centímetros. Pense no tamanho da cabeça, ou bulbo, que vai se formar, ela precisa de conforto. Já o espaçamento entre as fileiras, ou sulcos, precisa ser ainda maior, 20 a 25 centímetros. Esse distanciamento garante uma boa ventilação para o cultivo, o que ajuda muito a prevenir doenças fúngicas. Além disso, facilita a sua vida na hora de capinar e afofar a terra na primavera. Use uma fita métrica ou crie um marcador especial para garantir que os espaços fiquem uniformes. Acredite, é muito melhor plantar menos, mas seguir as regras de espaçamento e ter uma colheita excelente do que plantar tudo apertado e acabar colhendo apenas alho miúdo. E este é mais um segredo que influencia diretamente se o seu alho de inverno vai sobreviver ou não. É a profundidade do plantio. Existe a regra simples, mas genial, das 3 alturas. Ela diz o seguinte: a profundidade do plantio deve ser igual a 3 vezes a altura do próprio dente de alho. Pegue um dente, meça a altura. Digamos que ele tenha 2 centímetros. Isso significa que você deve plantá-lo a uma profundidade de 6 centímetros. Essa distância é medida da base do dente até a superfície do solo. Por que isso é tão importante? Se o plantio for muito superficial, nas primeiras geadas, o dente pode ser empurrado para fora pela terra congelada e acabará morrendo. Além disso, plantar muito raso pode provocar a brotação precoce. Mas plantar muito fundo também é ruim. Na primavera, a planta gastará muita energia tentando romper e alcançar a superfície. Isso atrasará o seu desenvolvimento, resultando numa cabeça de alho menor. Portanto, não tenha preguiça. Faça sulcos na profundidade correta, sempre se baseando no tamanho dos seus dentes de alho. Para dentes maiores, essa profundidade pode ser de 7 a 8 centímetros, e para os médios, cerca de 5 ou 6. Parece que não há nada mais simples do que plantar um dente de alho na terra, certo? Mas até nisso, existem alguns segredos. A regra de ouro é a seguinte: os dentes de alho não podem de forma alguma ser forçados ou pressionados com força no solo. Quando fazemos isso, a terra logo abaixo da base se compacta, o que dificulta muito o crescimento das raízes. As raízes simplesmente não conseguem romper essa barreira. A técnica correta é esta: coloque o dente com cuidado no sulco que foi preparado antecipadamente, na profundidade adequada. Ele deve ser posicionado estritamente na vertical, com a base para baixo e a ponta mais fina para cima. Se você plantar de lado ou de cabeça para baixo, o broto até encontrará o caminho para o sol, é claro, mas gastará muita energia nisso, o que enfraquecerá a planta. Depois de dispor todos os dentes no sulco, mantendo a distância necessária, cubra-os cuidadosamente com terra solta
e nivele a superfície do canteiro levemente, usando um ancinho. Nada de pisar ou compactar. O solo deve permanecer solto, leve e aerado. A pergunta clássica feita por quem está começando: devemos regar o alho logo após o plantio de outono? A resposta, na grande maioria das vezes, é: não, não é necessário. Vamos desmistificar isso. No outono, o solo geralmente já tem umidade suficiente vinda das chuvas. Regar em excesso durante a estação fria pode ser até prejudicial. Isso pode estimular o crescimento precoce dos brotos, algo que queremos evitar a todo custo. Além disso, se a terra estiver muito molhada quando o frio intenso chegar, os dentes de alho podem acabar apodrecendo. A única exceção a essa regra é: se você estiver passando por um outono anormalmente seco e quente, onde não chove há muito tempo, e a terra, na profundidade do plantio, estiver literalmente seca como pólvora. Nessa situação específica, você pode fazer uma rega muito moderada, logo após o plantio. Mas isso, friso, é uma exceção rara, e não a regra geral. Em 99% dos casos, a umidade natural do outono é mais do que suficiente para o alho enraizar com sucesso. Portanto, guarde o regador e confie no ciclo natural da natureza. O alho está plantado corretamente, mas o trabalho ainda não acabou. Agora precisamos garantir que ele passe o inverno confortavelmente. Imagine que o canteiro é a casa dele, e nosso papel é cobrir essa casa com um cobertor quentinho. Esse cobertor, no mundo da jardinagem, é o que chamamos de mulch, ou cobertura morta. A prática do mulching é uma técnica agrícola fundamental, principalmente em regiões com invernos severos ou com pouca ocorrência de neve. Quais são os benefícios? Primeiro, a camada de mulch protege o solo do congelamento profundo, agindo como uma bolsa de ar isolante. Isso é o que impede que nossos dentes de alho, já enraizados, morram durante geadas intensas. Em segundo lugar, e igualmente crucial, o mulch amortece as oscilações bruscas de temperatura durante os períodos de degelo e as geadas subsequentes. Essas montanhas russas térmicas são extremamente perigosas para o desenvolvimento das plantas. Terceiro, na primavera, a camada de mulch irá inibir o crescimento de ervas daninhas e conservar a umidade essencial no solo. Portanto, cobrir o solo não é um luxo, é um investimento inteligente na sua próxima colheita. Mas afinal, com o que devemos cobrir o nosso canteiro de alho? A verdade é que a variedade de materiais para cobertura, ou mulching, é enorme. Uma das melhores opções é usar folhas secas de árvores de folha caduca, folhosas, mas, atenção, evite as folhas de árvores frutíferas, pois nelas podem hibernar pragas e doenças. Folhas de bétula, ácer ou bordo e tilha são uma excelente escolha. Palha ou feno também são ótimos. São leves, arejados e retêm o calor de maneira eficaz. Outras alternativas são a turfa de sphagnum ou o composto bem decomposto, composto maduro. Além de isolarem o solo, funcionam como um aporte nutricional extra na primavera. Algumas pessoas usam serragem decomposta ou agulhas de pinheiro. A serapilheira de pinho, aliás, tem a vantagem de acidificar ligeiramente o solo e ainda afastar certas pragas. O que deve ser totalmente evitado é a serragem fresca, que rouba o nitrogênio do solo, e a película plástica, plástico preto, pois o alho pode cozer ou apodrecer durante os períodos de degelo. Portanto, escolha sempre materiais naturais e que permitam a respiração do solo. E um ponto crucial a reter: a cobertura não deve ser feita logo após o plantio. Espere até que as primeiras geadas leves cheguem e a camada superior do solo esteja ligeiramente congelada. Já escolhemos o material para o mulching, cobertura. Mas qual deve ser a espessura ideal dessa camada protetora? Aqui, como em tudo na jardinagem, o segredo está no meio termo. Uma camada muito fina, de apenas 1 ou 2 centímetros, simplesmente não vai cumprir sua função e não protegerá contra as geadas.
O primeiro vento forte vai levá-la embora. Uma camada excessivamente espessa, digamos de 20 centímetros, também pode ser prejudicial. Na primavera, essa capa grossa levará muito tempo para descongelar, atrasando o aquecimento do solo. Por baixo, a terra pode acidificar, e os brotos de alho terão dificuldade em emergir, gastando energia desnecessária. A espessura ideal para a camada de cobertura varia de 5 a 10 centímetros. Isso é o suficiente para criar um isolamento térmico confiável, sem atrapalhar o despertar primaveril das plantas. Espalhe a cobertura uniformemente por toda a superfície do canteiro, evitando deixar áreas descobertas. Esta simples medida aumentará significativamente as chances de uma hibernação bem-sucedida e, consequentemente, garantirá a colheita de cabeças de alho gigantes. E se o inverno for rigoroso, com muita neve? Devemos cobrir o canteiro com uma camada extra de neve? Sim, definitivamente. A neve é um isolante natural fantástico, o melhor protetor contra as geadas. Se tiver oportunidade, use a pá para jogar mais neve sobre o canteiro que já foi coberto com mulch durante o inverno. Debaixo de uma camada espessa de neve, a temperatura do solo raramente cai abaixo de 5 a 7 graus negativos, mesmo durante os invernos mais rigorosos. Essas são as condições ideais para o alho que hiberna. No entanto, há um revés. Na primavera, quando a neve começa a derreter, pode formar-se uma crosta de gelo no canteiro. Essa camada dura de gelo é muito perigosa, pois impede a circulação de ar, e o alho pode simplesmente sufocar debaixo dela. Por isso, assim que a temperatura começar a subir e o degelo da primavera se iniciar, quebre essa crosta de gelo com cuidado, usando um ancinho, para garantir que o solo tenha acesso ao ar. Cuide do seu canteiro não apenas no outono, mas também durante todo o inverno e o início da primavera. Muitas vezes, os horticultores se perguntam: é possível plantar no outono os chamados dentes únicos, aquelas pequenas cabeças redondas que nascem dos bulbilhos aéreos do alho? A resposta não é apenas pode, é deve. Este é um excelente método para rejuvenescer e sanear o seu material de plantio. O que acontece é que, ao multiplicar o alho usando os dentes ano após ano, a planta acaba acumulando patógenos e doenças. O cultivo através dos bulbilhos permite obter uma primeira geração pura e totalmente livre de vírus. A técnica de plantio desses dentes únicos no outono é praticamente idêntica à do plantio dos dentes normais. Eles devem ser plantados na mesma profundidade e seguindo o mesmo espaçamento. A única diferença é que, no próximo ano, você não colherá uma cabeça de alho completa e bem formada, mas sim, novamente, um único dente, porém, desta vez, grande, algo do tamanho de uma boa noz. E é exatamente este dente único e robusto, plantado no outono seguinte, que poderá ser usado para garantir uma colheita de elite, resultando em cabeças de alho verdadeiramente gigantes e excepcionalmente saudáveis. A primavera chegou. E agora, qual é o próximo passo? Quando é o momento certo de remover o nosso cobertor de inverno, a cobertura morta? O timing é absolutamente essencial aqui. Se você retirar a cobertura morta muito cedo, enquanto ainda há risco de fortes geadas tardias, os brotos jovens e delicados podem ser danificados. Por outro lado, se demorarmos demais, o solo sob a cobertura irá aquecer lentamente, o que, como já mencionamos, atrasará o desenvolvimento das plantas. O melhor indicador é quando toda a neve desaparece, a terra descongela e as primeiras pontas verdes do alho começam a surgir. Neste exato momento, com muito cuidado para não ferir os brotos, você deve rastelar e remover a cobertura morta do canteiro. Não a remova para muito longe, ela ainda será útil. Após liberar o canteiro, você deve realizar a primeira e importantíssima tarefa: o afofamento do solo. Com cuidado e pouca profundidade, passe uma pequena enxada nas entrelinhas. Essa ação vai quebrar a crosta superficial, garantindo que as raízes tenham acesso ao ar e ajudando a preservar a umidade da terra.
Este é o primeiro e mais importante passo para garantir o sucesso da sua colheita no verão. Então, vamos fazer um resumo. O segredo para ter alho gigante não está numa pílula mágica, mas sim num conjunto de passos simples, porém cruciais. Tudo começa com a escolha correta do momento de plantar, guiado não pelo calendário, mas sim pela previsão do tempo. Depois, a seleção rigorosa das melhores sementes e sua desinfecção indispensável. Não podemos esquecer de escolher um local bem ensolarado e de considerar os antecessores certos. Preparamos o solo cuidadosamente, garantindo que ele esteja fofo e nutritivo, adicionando no outono apenas fósforo e potássio. Nitrogênio, nem pensar. Plantamos na profundidade certa, a regra das 3 alturas, e sem nunca apertar os dentes na terra. E por fim, cobrimos o canteiro para o inverno com a nossa manta quente de cobertura orgânica, ou mulch. Como podem ver, não há magia. É pura agrotecnia e atenção meticulosa aos detalhes. Cada um desses passos é um elo de uma cadeia que levará você a uma colheita capaz de surpreender até os vizinhos mais experientes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas. Agora, a pergunta é para você. Quais são os seus segredos, aqueles testados e aprovados ao longo dos anos, para o plantio de alho no outono? Você usa algum fertilizante especial ou método de desinfecção diferente? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Vamos aprender uns com os outros.